Atos 9, 31. Semana passada, nós começamos a falar sobre o que é o novo nascimento, o que é nascer de novo. Nós vamos terminar hoje à noite. Começamos domingo à noite e vamos terminar hoje à noite. Essa palavra de hoje, se não der para terminar hoje, a gente termina de hoje a 15. Vamos ler o texto, todos, vamos lá, o versículo 31. A igreja, na verdade, Galileia, Samaria, amém? A igreja, o que é igreja para você? Segunda pergunta, você é ou faz parte da igreja? Terceira, como as pessoas te veem aí fora como igreja? O texto que nós lemos, escrito por Dr. Lucas, está falando exatamente da igreja de Cristo, do verdadeiro papel desta igreja na sociedade a qual ela está inserida. E no contexto da época, nós percebemos no contexto bíblico que a igreja estava sofrendo uma ferrenha perseguição. A igreja estava sofrendo, muitos estavam morrendo, muitos estavam sendo presos, muitos degolados por causa do evangelho, mas mesmo assim, a igreja não deixou de cumprir o seu papel como igreja na sociedade. Você acha que a igreja está cumprindo o seu papel nos nossos dias? Na sociedade que nós estamos inseridos, nós temos cumprido realmente o nosso papel? Não? Uai. Se a igreja não está cumprindo o papel dela, o culpado é você. Como, pastor? Porque você é a igreja. Nós somos a igreja. Se nós não estamos cumprindo, o problema não é da instituição. O problema é daqueles que compõem a instituição, que é a igreja de Cristo, sou eu e é você. Nós fazemos parte da instituição. E eu gostaria de compartilhar nessa manhã sobre a igreja de Cristo. O que a faz diferente? Vamos lá? A igreja de Cristo. O que a faz diferente? Só vocês bem forte. Em primeiro lugar, o que a faz diferente, a igreja de Cristo, o que a faz diferente é a paz incircunstancial, independente do lugar. Perceba o texto. A igreja tinha paz. O texto está dizendo, a igreja na verdade tinha o quê? Paz. Paz, apesar do lugar que estava. Algumas pessoas acham que paz é ausência de conflito. As pessoas acham que paz é ausência de perseguição. As pessoas acham que paz é ausência de turbulência. Não tem nada a ver, é ausência de guerra, não. Paz é eu ter paz, independentemente do mundo estar em guerra. É eu ter paz, independentemente de ser perseguido ou não. Isso é ter paz. E a igreja tinha paz, apesar das perseguições. As pessoas acham que paz tem a ver com o lugar e não tem a ver com o lugar. Não tem a ver com o lugar. Paz tem a ver com quem está dentro de você. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, paz não tem a ver com o lugar. Tem a ver com quem está dentro de você. Então percebam que a igreja de Cristo, o que a faz diferente é a paz incircunstancial. É a paz independentemente do lugar. A igreja estava sofrendo, veja o texto. Eu quero que vocês acompanhem comigo na Bíblia aí. A gente vai hoje... Vocês vão sofrer um pouquinho comigo hoje, tá? Vai para o capítulo 12 de Atos aí. Hoje nós vamos dar um estudo. Eu não sou muito de estudo, mas hoje nós vamos dar um estudo. Veja o que diz o texto. Capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Quem não leu a Bíblia hoje vai ler por hoje a semana toda. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo para passar o fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para guardar e tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus
por parte da igreja em favor deles. Percebam que a igreja tinha paz mesmo homens de Deus sendo degolado, mesmo sendo preso, porque a paz não depende do que está acontecendo aí fora. A paz depende do que está movimentando dentro de mim. A igreja está entendendo? E o que me dá paz é o Espírito de Deus que habita na minha vida, na tua vida. Ei, ainda que minha esposa venha brigar comigo, ainda que os meus filhos se levantem contra mim, eles não podem roubar a minha paz, porque a minha paz está fundamentada em Jesus Cristo. Apesar das circunstâncias, apesar do lugar, eu preciso ter a paz. Vejam, amados, enquanto uns eram passados ao fio da espada e outros sendo mortos, presos, a igreja estava o quê? Em oração. Orando. Sabe qual é o problema da igreja do século 21? E aí nós estamos inseridos. É que muitas vezes nós achamos que a paz vem de fora para dentro. E é ao contrário. A paz é de dentro para... O mundo estava quebrando lá fora, mas a igreja estava em oração, para que os servos do Senhor que estavam lá fora pudessem testemunhar do evangelho da graça de Deus. Nós estamos vivendo com um evangelho confuso. Agora estão se levantando alguns que estão afirmando que a Bíblia precisa de atualização. E a Bíblia não precisa de atualização. Quem precisa de atualização somos nós. Nós é que temos que nos atualizar à palavra de Deus. Olha, para você ter uma ideia, a Bíblia, ela é muito mais atual do que o jornal que vai sair no dia 1º de janeiro de 2021. Quem crê nisso? A Bíblia é atual, ela não precisa ser atualizada. Mas nos nossos dias está se levantando os falsos profetas. E está tentando tirar a paz do povo de Deus, a paz da igreja. E uma das coisas que pode tirar a paz é relativizar a Bíblia, a palavra. A igreja tinha paz apesar das lutas, das perseguições. É por isso que o apóstolo Paulo escreve à igreja em Filipos, no capítulo 4, do versículo 2 em diante. Ele fala dessa paz que excede todo entendimento. Vai lá para Filipenses, vamos lá, vamos folhear. Filipenses 4, veja que negócio. Muitas vezes parece que a gente está lendo a Bíblia e está passando por cima da Bíblia. Olha o que Paulo está dizendo. Em Filipenses, no capítulo 4, versículo 2, ele diz: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Até a ti, fiel companheiro de julgo, também peço que auxilieis, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujo nome se encontra no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez os digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida a todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz, ele está dizendo: ó, ore por mim, ore pelos meus irmãos, e agradecido por aqueles que já morreram pelo Evangelho, mas que independente da circunstância, não andeis ansiosos, descanse no Senhor, alegre-se no Senhor, e a paz do Senhor, que excede todo entendimento humano, seja o ato nos vossos corações. Entendimento. As pessoas não têm entendimento do que é paz. É por isso que Paulo fala que foge ao entendimento humano, porque havia pessoas no contexto da época que não entendia. A igreja sendo perseguida, crentes sendo mortos, e a igreja continuava em paz. A igreja continuava ministrando a paz, o evangelho da paz, porque quem não tem o Espírito de Deus não entende. Por exemplo, como é que você engole uma afronta dessa? A paz. Nós somos da paz. Mas alguém te chamou para briga, pisou no teu pé, cuspiu na tua cara, mas nós somos da paz. Olha, eu sou crente, mas não mexa comigo não. Ó, quando eu vejo um crente falar isso, misericórdia, eu me arrepio todinho, porque o espírito de Satanás está para ressuscitar dentro dele. Não pise no meu cara não, que eu rodo
baiana. O crente em Cristo Jesus vai pisar no calo e ele prega Jesus. Ele não vai rodar baiana, ele vai ministrar a palavra. Paz. A paz do Senhor, irmãos. Essa é a igreja de Cristo. E o que a faz ser diferente é a paz que o mundo não tem. O que é que João fala no capítulo 14, versículo 27? A minha paz vos deixo, a minha paz não vula a dor como o mundo é diferente. É a paz de Cristo, não é a paz que o mundo prega. Porque a paz que o mundo prega é a ausência de perseguição, é a ausência de guerra. Mas a paz de Cristo independe disso. Então começa aqui, ó, não é lá fora. Olha aí para a pessoa que está do seu lado, diga aí. A paz começa dentro de você. Amém? Veja o que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 4, de 2 Coríntios. Ela é ministrada pelo Espírito de Deus. Olha que coisa. 2 Coríntios, capítulo 4. A partir do versículo 16, ele diz assim: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas passaram, eis que todas se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o Espírito, o ministério de quê? Perdão, ali foi o capítulo 5, me perdoe, perdão, e a idade vai chegando. 16, capítulo 4, 16, perdão, irmãos, eu saltei aqui. Por isso não desanimamos, mesmo que o nosso homem se corrompa, contudo o quê? Se renova dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se vê, mas nas que não se vê, porque as que se vê são temporais, as que não se vê são. Perceba o que Paulo está dizendo? Ainda que o homem exterior tente se corromper, contudo o homem interior se renova dia após dia. A paz de Cristo está dentro de nós, e a paz é de dentro para fora. Então, a igreja é de Cristo. E o que a faz ser diferente? A paz. Aí eu pergunto, nós estamos vivendo esta paz? Nós estamos semeando esta paz? Muitas pessoas falam assim, olha, eu vou procurar. É um equívoco muito grande. Eu vou procurar um lugar isolado para eu ter. Quem já ouviu essa expressão? Você precisa procurar um lugar isolado para ter um sossego, um momento de sossego, não de paz. Porque a paz, ela está onde você está. Muitas pessoas estão nos recuos dos seus isolamentos e mesmo assim estão em conflitos, não dormem. Não dormem. Porque não tem paz. Então eu vou me isolar para eu ter paz. Não, eu não preciso me isolar para ter paz. Eu preciso de Jesus para ter paz. Eu preciso de comunhão, intimidade com Deus para ter paz. Agora, para ter sossego, eu saio da muvuca da sociedade. A igreja está entendendo? Porque a paz é Jesus. Então assim era fácil, né? Todas as pessoas que vivessem nas roças, isoladas das pessoas, elas teriam paz. E elas não as têm, se não tiver Jesus. É tanto que procura por oração, é tanto que muitos se enforcam, é tanto que muitos se matam, mesmo vivendo isolado, porque não tem paz. A paz é quem? É Jesus. Então a gente precisa ter compreensão, irmãos. A paz não é por causa dos lugares. A paz vai depender da minha comunhão com Deus. Não importa se você está na cidade grande, se você está na cidade pequena, na roça, não importa. O segredo da minha e da tua paz é Jesus. Alguma dúvida sobre esse primeiro assunto? Alguma dúvida? Então, a igreja é de Cristo. O que a faz diferente? A paz. Em segundo lugar, a igreja de Cristo, a igreja do Senhor. E o que a faz diferente? Vá para o texto. Tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria. Perceba que aonde ela ia, ela tinha. Segundo o quê? Edificando-se. Amados irmãos, o que faz a igreja de Cristo diferente é paz,
Em segundo lugar, o fortalecimento interno. A despeito de fortalecimento, edificação interna, a despeito de qualquer coisa. É isso que o texto está dizendo. A Bíblia está dizendo, a igreja tinha paz, Judéia, Samaria, aonde ela ia? Nos 4 cantos. Mas aonde a igreja ia, os crentes passavam, eles se edificavam e edificavam a outros. Esse é o papel da igreja. É isso que faz a igreja de Cristo diferente. É que a igreja, ela vai se fortalecendo internamente, a despeito de qualquer coisa. Ela vai se edificando. Perceba que a igreja, em meio às perseguições, ela se nutria. Ela se edificava na palavra dos apóstolos, na pregação dos irmãos. Internamente a igreja ia sendo fortalecida. Veja o que diz Atos 10:44. Olha o que diz. Ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre os que ouviam o quê? A palavra. A igreja era edificada na palavra de Deus. Aonde os apóstolos iam pregando, eles estavam em paz, pregando a paz, mas eles edificavam os que o ouviam, e aquela palavra fortalecia internamente a igreja. E a Bíblia diz, Paulo diz, que nós não podemos falar qualquer coisa, nós temos que falar palavras que edificam aqueles que a ouvem. As palavras da minha boca, as palavras da tua boca, têm edificado as pessoas que têm ouvido? Tem edificado? Essa é uma pergunta para mim. Essa é uma pergunta para você. Aquilo que as pessoas ouvem de nós, tem nos edificado? A igreja em perseguição, irmãos morrendo, igreja sendo saqueada, mas eles edificavam. E a edificação era algo constante na vida da igreja. O que está faltando muitas vezes na nossa vida é buscarmos a edificação que vem do Senhor. A igreja, que é você, para ser diferente, nós não podemos inventar desculpas. A gente inventa muita desculpa para não se edificar. E uma das desculpas é a pandemia. E a pandemia nunca foi dificuldade para a gente se edificar, porque nós temos uma Bíblia em casa, ou não? Nós podemos ajoelhar em casa, ou não? Então a pandemia não é desculpa para a falta de edificação dos crentes. Não é desculpa para nos escondermos. Por quê? Infelizmente a gente tem que tocar nesse assunto. O vírus mais sabido da face da terra é o coronavírus. O coronavírus não pega na fila do banco, o coronavírus não pega no mercado, não pega na praia, não pega no shopping, não pega na casa do vizinho, não pega nas carreatas políticas, não pega não, só pega na igreja. Onde a gente vem para edificar, ouvir a palavra, tomar santa ceia, comunhão. Ô irmãos, edificar na palavra. Lê a Bíblia, tem crente que não está lendo Bíblia, apesar de estar dentro de casa preso por causa da pandemia, não lê Bíblia. E aí é onde a gente se edifica. Aí vem uns doidos por aí, uns aloprados, dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, e aí a gente vai e acredita que precisa. Porque nós estamos, como a igreja de Bereia, edificando na palavra. Então a gente precisa edificar. Os irmãos, eles tinham vida devocional. Eles reuniam para ouvir os apóstolos. Veja o que diz Atos capítulo 4, versículo 23. Percebam o que acontecia. Apesar das perseguições, os irmãos tinham sede de ouvir a palavra de Deus. Olha, uma vez soltos, procuravam os irmãos, quando Pedro e Silas foram soltos. Quantas coisas lhe havia acontecido aos principais sacerdotes e anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, que enfureceram os gentios e povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis. Ele começa a falar: levantaram-se contra o teu servo Jesus, e começa a falar da grandeza de Deus. Aí no versículo 31 diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Eles se reuniam para ouvir.
É necessário a gente se reunir na igreja para ouvir a palavra, irmãos. Essa pandemia vai deixar muitas pessoas com raiva do templo, com raiva de reunir. Muitas pessoas falam, para me edificar eu não preciso. Aí tem gente que fala assim, eu ouço todo dia R.R. Soares, Feliciano, não sei quem, na televisão. Aí quando termina o dia, a cabeça está confusa, porque não sabe que doutrina vai seguir. Estou dizendo que você não deve assistir os programas de televisão, não estou dizendo isso. Mas isso não é justificativa para você deixar de vir. Amém? Porque a gente crê que na infalibilidade da palavra de Deus. Algumas pessoas não creem. Aí você ouve essas pessoas. A gente crê que a única regra de fé e prática é a palavra de Deus. Outros não creem. E você ouve essas pessoas. A Bíblia diz que a nossa salvação é pela fé em Cristo Jesus. Outros falam que é por obra e você vai crer. A Bíblia fala que a salvação é graça, não é mérito. Aí muitos acham que a salvação é por meritocracia. E não é mérito, é graça, é misericórdia de Deus. Então, muitas vezes há confusão. Então a gente não pode deixar de se reunir para ouvir a palavra de Deus. E está isso em Hebreus 10, 25 diz que nós não devemos deixar de congregar, deixar a nossa congregação como é costume de algum, quanto mais vezes que o dia se aproxima. Então, se nós pretendemos vencer as nossas angústias, se nós pretendemos vencer as nossas mazelas, os nossos desertos, as nossas adversidades, se nós pretendemos alimentar a nossa alma, o nosso interior, nós precisamos nos debruçar na palavra de Deus, como diz o salmista no Salmo 119, versículo 25 e 28, que ele fala que na angústia, na adversidade dele, o que alimentou a sua alma é a palavra de Deus que o renovava e que o vivificava, a palavra. Nós não podemos desprezar a palavra de Deus. Amém? Quer ser fortalecido, se fortaleça na palavra. Em terceiro lugar, a igreja de Cristo, o que a faz diferente? Veja o versículo 31 ainda. Edificando-se, caminhando no temor do... Em terceiro lugar, o que faz a igreja ser diferente é o caminhar sólido na dependência do Senhor. Caminhar sólido na dependência do Senhor. Veja que a igreja caminhava de forma sólida no temor do Senhor. Os irmãos contagiavam. Por onde eles passavam, eram contagiantes. Era a situação se complicando, a situação ficando difícil. E cada vez mais os irmãos se fortalecendo no Senhor. Nosso mal está difícil, estou desanimado, vou mais não. Desanima mesmo, se não está fortalecido na palavra. Aí vem um monte de ideias, aí fica doido, maluco, não sabe para onde ir. Por quê? Não tem direção, não tem solidez, raiz. E a gente precisa ter raiz. Abra sua Bíblia, em 1 Timóteo 3. Veja o que o apóstolo está falando para Timóteo, está falando para mim, está falando para você na manhã desse dia. Diz assim, 1 Timóteo 3,14. Escrevo estas coisas, esperando ir ver-te em breve. 15. Para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Que é a igreja do Deus, coluna e baluarte da... Timóteo, se fortaleça. Eu estando ausente ou presente, não importa. A igreja é coluna e baluarte da verdade. A igreja não pode negociar a verdade. Nós não podemos negociar a verdade. Nós não podemos usar meio termo. O evangelho ele é total, ele não é parcial. Fala para a pessoa que está ao seu lado, o evangelho, você precisa tê-lo total e não parcial. As pessoas estão abraçando o evangelho parcialmente. O evangelho da conveniência. O evangelho sem cruz. O evangelho sem cruz. E não pode ser, queridos. Não pode. O caminhar sólido na dependência do Senhor. É por isso que a igreja, apesar das perseguições, não titubeava. Iam para a forca, iam serem mortos, iam para a prisão, mas não negavam Jesus. E nós precisamos entender que nessa caminhada, você, eu, todos nós, nessa caminhada que não é fácil, é uma caminhada extremamente difícil, uma caminhada complexa, nós precisamos buscar
a presença de Deus. Nós precisamos nos apegar com Deus. Nós precisamos nos alimentar de Deus. É essa a caminhada. Se fortalecer no Senhor. A igreja que é coluna. A igreja que é baluarte desta verdade. É a igreja que é baluarte dessa verdade. E muitas vezes nós abrimos mão dessas verdades. É de ficar no Senhor. A igreja se fortalecia no Senhor. A minha pergunta é: em que você está se fortalecendo? Em que nós estamos nos fortalecendo? Onde de fato está a nossa fortaleza? O que é que tem alimentado diariamente o seu coração? Eu gosto muito da expressão do Salmo 108, que ele diz assim: firme está o meu coração, ó Deus, a ti cantarei louvor de toda a minha alma. Quando você vai olhar o contexto do Salmo, não é porque tudo estava muito bem. Não é porque tudo estava muito bem. É porque apesar de, o salmista se fortalecia no Senhor. É esse alimento diário que vai fazer a diferença na minha vida. É esse alimento diário que vai fazer a diferença na sua vida. Quantos que por causa da pandemia não tivemos os discipulados em casa, deixaram de fazer suas devocionais diárias? Deixaram de ter o seu momento diário com Deus, porque tinha o encontro semanal. Então, como tinha o encontro semanal, o discipulador ia cobrar a devocional. Não, gente, não devemos fazer devocional porque o nosso discipulador vai cobrar. Nós devemos fazer devocional porque é uma necessidade da nossa alma. A gente precisa se fortalecer no Senhor. Amém? A gente precisa se renovar no Senhor. A gente precisa se fortalecer no Senhor. A gente precisa crescer na graça e no conhecimento de Deus. Por que, pastor, que o senhor fala isso? Porque a igreja do primeiro século, que ela sofreu, que a igreja de Atos sofreu, nós não sofremos 1%. O que a igreja sofreu de perseguições, de barbáries, nós não sofremos 1%. Por que a igreja era uma igreja contagiante? Porque cria no poder de Deus, porque vivia o poder de Deus. E a Bíblia diz que Jesus não mudou. Hebreus 13:8 diz o quê? Quem lembra? Jesus Cristo é o mesmo ontem. Independentemente da circunstância, ele não muda. E a igreja estava forte no Senhor. Nós precisamos entender que a nossa caminhada não depende de homens. As pessoas acham que a caminhada da igreja vai depender da política dos Estados Unidos. Eu ouvi alguns falando bem assim: e agora? O que será do Brasil? Trump perdeu. Eu não sabia que Trump era o Deus da igreja do Brasil. A igreja não depende, embora a política faça parte do social, da vida social da igreja, comunitária da igreja, mas a igreja não vive dela. Amém? Por quê, pastor? Porque Deus é o dono da igreja, Ele tem um dono. E a Bíblia diz no Salmo 138 que Deus levará a bom termo os seus filhos, a sua igreja, o seu povo. Deus levará a bom termo. O que Deus tem planejado, o que Deus planejou para mim e para você, não depende do poder público, não depende da política, depende do Espírito Santo, depende de nós andarmos na dependência e obediência ao Senhor. Coloque em sua cabeça. É na dependência. A igreja poderia ter feito aqui, sabe o quê? Um acordão com Herodes. A igreja poderia ter feito um acordão com o Império Romano, mas não fez. Como hoje no Brasil e no mundo, as igrejas fazem acordões com o poder público, acordões com a política, para usufruir. A igreja de Cristo não precisa disso. A igreja de Cristo não precisa disso. A igreja de Cristo tem um dono, e o dono dela é suficiente para mantê-la e sustentá-la. Tem crente aí? A igreja tem um dono. A igreja tem um dono. E o dono dela é Jesus Cristo. Então não titubeemos, irmãos. Não vamos titubear. Não vamos ceder à pressão do mundo. Nós temos que agir diferente.
Precisamos amadurecer e não sermos inconstantes. Firme ali, ó, na rocha que é o Senhor. Igreja sólida. É por isso que Tiago diz no capítulo 1, versículo 2, para termos alegria ou passar por várias provações. Por quê? Porque a igreja vai ser provada. As lutas virão. Mas a igreja precisa ser uma igreja envolvente na palavra. Amém? Envolvente. É impressionante como a gente perde a visão de Deus. Apesar das perseguições e acusações, cada oportunidade que a igreja tinha, ela se firmava mais no Senhor. Cada oportunidade que a igreja tinha, ela era vista como uma igreja baluarte do Deus vivo, e não uma vergonha para o evangelho, não uma vergonha para a sociedade onde ela estava inserida. Aí precisa ter cuidado. Aí precisa ter cuidado, sabe por quê? Porque os nossos conceitos mudam rapidamente por causa de um lado político. Sabia disso? Quer ver uma coisa aqui? Pastor Bira declarou apoio a Márcio. Aí o que acontece? O povo de Diogo ia me demonizar. E o de Márcio ia me endeusar. Pastor Bira declara apoio a doutor Diogo. Esse é homem de Deus, profeta. Oh! Aí eu vou falar até em línguas. E o lado de Márcio ia me endemonizar. Sim ou não, igreja? Vocês mesmos me demonizavam. Como é que pode o pastor fazer isso? Mas se fosse do lado que você está, eu ia ser a melhor pessoa do mundo. Aí eu não me manifesto, eu fico na minha. Não publico nada em rede social. Quem achar uma coisa minha em rede social de política, ganha meu carro. Quem me chamar para fazer culto, independente de lado eu vou. E quem falar que eu não fui é mentiroso, safado. Porque quem me chama eu vou, para orar em qualquer casa. Mas a igreja de Lapão precisa amadurecer nisso. Quem é de um lado é santo, quem é do outro é demônio. E tem que parar com esse negócio em nome de Jesus. Tem que amadurecer. A gente tem que crescer. Nós não podemos negociar nossos valores. Ah, mas a irmã Océlia compra voto. Problema dela que compra voto. Ah, mas Roberto compra. Eu vou comprar também porque a Océlia compra. Para com esse negócio. A igreja tem que ser diferente. A igreja tem que ser o fiel da balança na política em qualquer lugar. A igreja tem que ser o fiel da balança. A igreja tem que agir diferente. Eu, como pastor, não vou aplaudir o que está errado, independente de que lado seja. Para com esse negócio. Irmãos, a igreja era perseguida. Eram mortos, mas eles não negociavam valores e princípios cristãos. O que é certo, o que é errado, independentemente de lado, é igual a nossa casa. Se está errado para o seu filho, está errado para o meu também. É assim, igreja, evangelho. Mas todo ano a igreja de Lapão tem que ser exortada, todo ano faz a mesma coisa, irmãos. Para com isso, você vota em quem você quiser, você é livre, você vota, eu nunca falei aqui para votar em A ou B, você é livre, mas pelo amor de Deus, lembre-se que, embora você seja eleitor, mas antes de ser eleitor, você é servo, é serva, é crente, é luz, é sal. E a igreja, ao invés de diminuir, deveria estar mais cheia ainda, mas a igreja está esvaziada por causa da desgraça da politicagem. Não é pandemia, não é a política que esvazia a igreja. Não é a pandemia. Não é a pandemia. Quer ver? Hoje vai ter passeata. Eu quero ver quantos crentes não vão estar lá. Quero ver. Quarta-feira vai ter passeata. Eu quero ver qual vai ser o crente que vai ter coragem de deixar a passeata para estar aqui. Na quinta-feira vai ter. No domingo vai ter. Independente de lado, eu não estou aqui falando de lado. Muitos vão, mas não vêm para a igreja. No dia, entre o culto e a passeata, prefere a passeata. Ou eu estou mentindo? Entre o culto e a passeata, o mais importante não é Jesus, o mais importante é o candidato. Irmãos, eu vejo tudo nas redes sociais, eu não comento nada, mas eu estou em todos os grupos de Lapão e eu vejo. Ó, no culto não balança o braço. E na música lá do seu candidato está lá, ó. Tem menina adolescente que desce até o chão. Está entendendo? Estou dizendo que não devo torcer, que não devo vibrar pelo seu candidato, mas eu não vejo essa mesma disposição, essa mesma energia na igreja, no culto ao Senhor, irmãos. A gente tem que acordar para a vida. Eu nunca vi dizer, fulano vai melhorar a tua vida, mas diz assim, ora aqui,
Melhora, vai orar que vai melhorar. É a oração que vai melhorar a minha vida. É jejum, é a palavra de Deus que vai melhorar a nossa vida. E a igreja primitiva via como o sofrimento e a perseguição como um privilégio. Um privilégio. Um privilégio. Ah, pastor, vão perseguir a igreja. Rapaz, nós vamos aproveitar para crescer. Amém? Veja o que diz a palavra. Vamos para a Bíblia, irmãos. Vamos para a Bíblia. Atos 5:40. Vamos para a Bíblia. Perseguição ferrenha, loucura, doideira. E olha a igreja. Olha a igreja modelo para nós. Atos dos Apóstolos 5:40. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos, ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus e os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, alegres, regozijando por terem sido considerados dignos de sofrerem afrontas por esse nome. E todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Tem crente aí? Aleluia! Perseguida, e glória a Deus, porque somos dignos de ser perseguidos pelo Evangelho. Se tiver todo dia uma carreata, os crentes vão pedir voto. Mas os crentes não vão saquear as almas da mão de Satanás para Jesus. Nós fizemos vários movimentos no Lapão aqui. Os crentes não seguiram o carro, o trio. Fiz um movimento em Tanquinho, foram 4 carros, contando com o meu. 4 carros. Você vai me dizer que ama Jesus? Vai caçar o que fazer, rapaz. Ama Jesus, coisa nenhuma. Ama a alma perdida, coisa nenhuma. Ama o Evangelho, coisa nenhuma. Evangelho é diferente. Nós priorizamos. Aquilo que a gente dedica tempo e manifesta é o que a gente é importante para a gente. A igreja cristã, eles saíram jubilosos, pulando, foram soltos. Ei, nós somos presos, sabe por quê? Porque nós falamos de Jesus. Os crentes não vibram mais com Jesus. Não vibram mais com Jesus. Não vibram. Será por quê, irmãos? A igreja de Cristo, o que a faz diferente? O que a faz diferente é o caminhar sólido na dependência de Deus. É um caminhar sólido. Sabe o que é que a gente gosta? De ser aplaudido pelas pessoas. A Bíblia diz, sabe o que em Lucas? Abre em Lucas 26, 26. Ei, tome cuidado quando todos te aplaudirem. Quando todo mundo estiver do teu lado, bota a barbinha do molho que tem alguma coisa errada. Lucas 6, 26. Olha o que diz a palavra de Deus. Gente, a Bíblia tem negócio para tudo. Olha. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Quando todo mundo estiver te aplaudindo, alguma coisa está errada. Porque quando a gente prega o Evangelho e vive o Evangelho, a gente contraria um bocado de gente. Contraria. Nós não temos que estar atrás da aprovação das pessoas, irmãos. Nós temos que buscar ser aprovados pelo Senhor. Amém? Mas para vocês entenderem melhor. Veja. Quando eles estão sendo perseguidos, Gamaliel fala, rapaz, deixa esse negócio quieto. Aí Gamaliel fala assim, ora, deixa esses homens em paz. Se isso aqui for dos homens, no versículo 38, se for do homem, não vai muito longe não. Mas se for de Deus, vocês podem fazer o que quiser, não vai impedir, então deixa esses homens quietos. A igreja presbiteriana Lapão precisa saber de quê? Pedir perdão a Deus. E falar, Deus, eu te peço perdão, porque a minha disposição para o Evangelho é a mesma coisa que é para as coisas seculares. Mas de hoje em diante eu quero mudar de vida em nome de Jesus, amém? Amém, igreja? Ei, não fique com raiva de mim não, isso aqui é para o seu bem, é para o meu bem. A gente precisa entender isso. Nunca deixar de exercer a nossa cidadania, jamais, não estou falando isso.
Mas nós precisamos entender que para Jesus tudo tem que ser o melhor. Eu aprendi assim, nesses 30 anos de evangelho, que o melhor tem que ser para Jesus. O melhor das minhas forças, da minha energia é para Jesus. Aí eu gasto minhas energias toda correndo atrás de um trio. Aí chego na igreja, eu vou dormir. Dosa, corra um pouquinho, mas chega aqui na hora do louvor também, dê uns pulinhos. Amém? Se alegra na presença do Senhor. Ô amados, é isso que a gente está falando. A igreja nada abafava. Que hora é essa? Eu vou terminar hoje, vou correr, mas vou terminar hoje. Amém? Para não ficar nada para outra semana. Quarto. A igreja é de Cristo. O que a faz ser diferente? Veja o texto. Vamos lá? Olha o que a igreja, a palavra de Deus diz no capítulo 9, versículo 31 ainda. A igreja, na verdade, tinha paz. A igreja edificava, caminhava no temor do Senhor. Em quê? No conforto de quê? Do Espírito Santo. O que faz a igreja ser diferente é o conforto do Espírito Santo, recebido e transmitido. A igreja recebia o conforto do Espírito Santo, mas a igreja transmitia para as pessoas o conforto do Espírito Santo. Que diferença incontestável. Não tem como, amados, não reconhecer essa diferença. Não tem como. O mundo se acabando, mas a igreja em paz, ministrando, a igreja sendo consolada, mas a igreja consolando, a igreja recebendo o refrigério do Espírito Santo e transferindo esse refrigério do Espírito Santo para as pessoas. Recebe e transmite, edificada e edifica, renovada e renova sempre para a glória de Deus. Olha que coisa extraordinária. Percebam que a verdadeira igreja, o verdadeiro crente, ele não se desespera das más notícias. Ele não se desespera das catástrofes. Mas pastor, por quê, pastor? Porque está escrito, igreja. Oh meu Deus, essa pandemia está escrita. Guerra, está escrito. Filho contra pai, pai contra... Está escrito. Não se atemoriza das más notícias. Quando os discípulos daquela luta em Mateus 16, 13, 20, e falando sobre a questão da ratificação da fé, e tu, Pedro, Senhor, para onde iremos nós? Tu tem palavras de vida eterna. Ele falou, Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, que era Cristo, não é, Pedro? E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Essa é a promessa de Deus para você. Se agarre nessa promessa. Notícias ruins não podem abalar a igreja. Não pode. Porque está escrito. Nós estamos vivendo o fim dos tempos. E a igreja não precisa se desesperar. Quanto mais dia passa, mais próximo está o nosso encontro com o Eterno, com o Salvador. Não se desespere. Está escrito. Quer ver? Abra sua Bíblia em Mateus 24. Mateus 24, está escrito. Olha o que diz a palavra. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando aproximaram dele os discípulos em particular e lhes pediram: dize-nos quando serão estas coisas, qual sinal haverá da sua vinda e da consumação dos séculos? Mateus 24, do 3 em diante. E eles responderam: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo. Enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerra. Vede que não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados, os matarão, serei odiado de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Levantar-se-ão os falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Ei, o pior de todos esses aí não são as perseguições, não são as guerras, não é o mundo nos odiar. A pior desse é a frieza da igreja. O pior é a frieza nossa.
Porque o crente frio, ele não tem ânimo para combater o mundo e o pecado. É por isso que nós precisamos de Deus um avivamento na nossa vida, no nome de Jesus. Ele diz, olha, vai ter fome, vai ter miséria. Não é o fim. E você não vai poder resolver tudo. Os discípulos não resolveram o problema de todo mundo, como a igreja não vai resolver o problema de todo mundo. O papel da igreja, sobretudo, é adorar ao Senhor, servir ao Senhor, glorificar ao Senhor, honrá-lo e gozá-lo para sempre, mas também evangelizar. Mas nós não vamos matar a fome de todo mundo. É utopia. Nós não vamos alcançar a todos, é utopia. Ah, pastor, incrédulo. Incrédulo não. Veja a Bíblia. Olha o que Jesus está dizendo para eles. Se os discípulos fossem resolver o problema de todo mundo, Jesus falou, olha, vai ter fome, mas vocês vão saciar a fome de todo mundo. Foi assim? Não. Mas isso não nos tira ou diminui a nossa responsabilidade de fazer tudo o que pudermos fazer. Podemos não fazer tudo, mas tudo que vier a mão para fazer, nós temos que fazer para a glória de Deus. A igreja estava sofrendo, mas era confortada. E confortava, sabe? Não se desespere, as más notícias elas vão vir. Mas o salmista no Salmo 112, ele diz que os servos do Senhor, os que temem ao Senhor, não atemorizará das más notícias. Abala, mas a vida que segue. A vida segue. E nós precisamos continuar, nós precisamos prosseguir. Amém? E por último, a igreja de Cristo, o que a faz diferente? O crescimento, independentemente das circunstâncias. Veja o texto. 9:31. E a palavra de Deus diz o quê? E crescia em número. Isso prova que luta, que dificuldade, que deserto, que adversidade não pode ser impedimento para o crescimento da igreja. O pior momento de perseguição da igreja, ela cresceu. E a Bíblia diz que crescia a todo vapor. Se você observar Atos dos Apóstolos, capítulo 8, veja aí. Olha que doideira. Naquele dia levantou grande perseguição contra quem? Aonde? Em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos. E nessa dispersão, aonde os crentes passavam, o que acontecia? Eles pregavam o evangelho e pessoas se convertiam. A igreja cresceu, apesar de irmãos. Então não é desculpa para nós não avançarmos, para não evangelizarmos. Quanto mais perseguição, mais aumentava o número dos que iam sendo salvos. Veja o capítulo 16 de Atos, não vou ler todo, mas só para vocês darem uma pincelada. Que coisa extraordinária. A igreja aí correndo e as perseguições e tal, e o que acontece? Então aconteceu que indo para o lugar de oração, e a igreja orando, e o povo orando, os crentes pregando, e outros no monte orando, e outros em casa orando, e outros na intercessão. Daí a pouco viu um mágico, ouviu o evangelho e se convertia. Aí viu um endemoniado, ouviu o evangelho e se convertia. Aí os apóstolos passaram na família, a família toda se convertia. Ia passando pelas ruas, as pessoas seguiam eles, entregando a vida a Jesus. Ou seja, eles estavam sendo perseguidos, mas aonde passava, semeava a semente do evangelho. Eles semeando em outros grupos de irmãos em outros lugares, orando e clamando pela vida deles. Vou fazer uma pergunta, não precisa responder, para não decepcioná-los e nem me decepcionar. Mas qual foi a última vez que você ajoelhou e falou assim: pastor, pai, dê intrepidez ao meu pastor? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você falou assim: pai, dê ousadia ao meu pastor? Qual foi a última vez que você falou assim: pai, hoje usa o pastor como boca do Senhor para a minha vida? Qual foi a última vez que você fez isso? A igreja estava em oração pelos apóstolos. A igreja precisa orar pelo conselho dessa igreja, para Deus dar sabedoria e discernimento. Precisa orar por mim, pai, dê intrepidez e que ele não se acovarde quando for encurralado, que ele não negue o Senhor. Ore assim. Não ore para mim ser rico, eu não quero ser rico, eu quero ser ousado no Senhor, eu quero ser ungido pelo Senhor a cada dia, eu quero ter intrepidez, não preciso orar para eu ser rico, mas ore para Deus me dar ousadia, intrepidez e autoridade para pregar o evangelho e não baixar a crista para homem nenhum na face dessa terra. Eu quero essa oração, ore isso. Ore para Deus dar livramento à minha esposa e às minhas filhas, eu quero essa oração. Preciso orar para eu ser rico, quero ser rico.
Aqueles que desejam ser ricos caem na condenação de Satanás, diz a palavra. Não quero ser rico. Para que rico? Eu já sou rico. Eu já sou rico demais, tenho Jesus. E de quebra, tenho uma esposa e 2 filhas, 3 filhas. Maravilha. Quer mais? Sou pastor dessa igreja, para mim é uma honra e um privilégio muito grande. Pronto, rico demais. Para que mais riqueza? Ô irmãos, veja a igreja. A igreja sendo perseguida, sendo lançada no cárcere. E veio um terremoto e sacudiu os alicerces da prisão e abriram todas as portas. E soltaram as cadeias. A igreja tinha experiência com o Espírito Santo. Eles oravam, as cadeias abriam. Eles tinham experiência com o Espírito Santo. Eles oravam e as pessoas eram libertas. Nós precisamos ter experiência com o Espírito Santo. Não é de vez em quando, é todo dia. Amém, igreja? Experiência. De pessoas nos procurarem. Para desabafar e falar, eu procurei o Senhor porque eu confio no Senhor. Essa semana um casal me procurou. Não é daqui da cidade, uma cidade, é de Irecê. Casal muito bem quisto na sociedade. E eles me ligaram. Pastor, eu preciso conversar com o senhor. Não são evangélicos. Falei, mas por que eu? Sabe por quê, pastor? Porque nos 10 anos que eu conheço o senhor, eu sou esse homem aí. E eu confio em conversar com o senhor qualquer assunto. Tem preço, irmão? Tem dinheiro que compra isso? Não tem, irmãos. Não tem. Não tem preço. A igreja precisa ter credibilidade. As pessoas lá fora procurar a igreja para ser edificada, para ser aconselhada. Amém? Credibilidade nós precisamos ter. A igreja tinha. Seja qual for o álibi que você tem usado para não fazer, pandemia, política ou doença, seja lá o que for, deixe de usar e peça a Deus graça. Os irmãos iam em campos missionários, evangelizavam e fundavam igreja. Os irmãos iam para os campos missionários. Nós temos 4 campos missionários na igreja. Tanquinho, Ida Cardoso, Patos e Canarana. Vou fazer uma pergunta, fique com raiva de mim não? Quando você foi lá fazer uma visita, você conhece esses povoados por visitar a igreja ou por ir atrás de voto? Muitos conhecem a igreja porque na passeata política passou de frente ao templo. Mas nunca foi num culto na igreja de Tanquinho, de Canarana, de Patos e do Ida. Uma visita missionária, quem já fez? Está vendo como aqui nós somos equivocados? Vocês já perceberam quanto nós estamos equivocados? Tem aniversário das congregações, a gente coloca ônibus e o ônibus não enche. Tem passeata política, não precisa não, a pessoa bota o carro, vai de pé, vai de bicicleta, vai de carroça. Você já pensou como o nosso evangelho está equivocado, irmãos? Aqui tem gente, se pudesse na minha garganta, ia nessa manhã. Mas não venha não que você sobra, que o Espírito Santo está comigo. Ei, acorda! Acorda! O prefeito Michel vai todo domingo com a como vazia para Patos. Todo domingo. E a gente não tem disposição. Meu Deus do céu, o que é a igreja? Olha a igreja aqui, a modelo, olha para a igreja de Atos, vejamos a disponibilidade. A pandemia era para nos motivar mais ainda a pregar o evangelho, porque Jesus está voltando. Era para aumentar o número dos que estão sendo salvos. É cumprir o propósito de Jesus. O que faz a igreja diferente é Cristo. É a presença do Senhor. Manifesta na vida. Não é só saber que Ele está aqui. Mas é a presença manifesta do Senhor nas nossas vidas. Nos levando a repudiar e a ter nojo pelo pecado. A ter nojo das nossas atitudes e falar, Deus tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia porque eu não tenho feito nada. Eu poderia fazer muito mais.
E que o nosso clamor nessa manhã não seja diferente, seja assim: Deus, faz de novo. Vamos orar, vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé e vamos orar em nome de Jesus. Concluo citando Paulo, capítulo 1 de Efésios, quando ele diz que Deus libertou, salvou a igreja com poder sobremaneira, e esse poder Ele deu à igreja. Esse poder Ele transferiu para a igreja de Cristo. E a igreja sou eu, a igreja é você. É a presença do Senhor que vai fazer a diferença na igreja. É a presença. Então, na manhã desse dia, talvez essa palavra tenha sido dura, eu não sei. Mas receba para você como palavra de Deus. Esquece quem não veio. Aquela palavra era para fulano. Não, é para você que está aqui. Então eu e você temos que tomar uma atitude. A igreja de Cristo, o que faz ser diferente, o que faz a igreja diferente, é que ela cresce, independente da circunstância. Ela é confortada pelo Espírito Santo de Deus. Ela caminha de uma forma sólida, nada leva a titubear, é fortalecida internamente. E essa igreja, ela tem paz. É você e Deus. Jesus está voltando e a gente precisa estar pronto. Aí tem que sair de cima do muro em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus, para onde iremos nós se só o Senhor tem palavra de vida eterna, Pai? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Te pedimos perdão. Perdão naquilo que não temos feito, que deveríamos fazer. Naquilo que não deveríamos ter feito, mas que fizemos e que contrariou o Senhor. Tem misericórdia de nós, nos perdoa. E eu te peço em nome de Jesus que o Senhor possa nos visitar e faz de novo nas nossas vidas, ó Deus. Ó Deus amado, traz um mover do Senhor para os nossos corações, traz um avivamento para os nossos corações, traz um avivamento para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Desperta-nos, ó Deus, tira-nos da frieza, em nome de Jesus, tira-nos da indiferença e renova o nosso ser, enche-nos da tua presença. Que a tua presença seja o lugar mais desejado por nós. Seja o lugar mais desejado por cada um de nós, a tua presença. Porque é ela que faz a diferença. Abençoa os meus irmãos, abençoa a minha vida. Me ajude a desejar o Senhor mais do que qualquer outra coisa. Ajude essa igreja a desejar o Senhor mais do que qualquer outra coisa. Que esse domingo seja um domingo de paz. Que à noite estejamos aqui cultuando o Senhor. Nos ajude, ó Deus, a testemunhar do evangelho da graça do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar? Nós vamos orar aqui por